Olá, queridos irmãos e irmãs, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez na nossa escola bíblica online. Chegamos à aula de número 12. Lembre-se, todo este conteúdo está sendo produzido para te ajudar no seu estudo sobre a palavra de Deus. Por isso é preciso haver da sua parte um certo compromisso. Reserve um tempo para assistir essa aula, para ler o texto bíblico, para ler a sua revista. Se tiver dúvidas, aqui embaixo nós temos um fórum de dúvidas, onde você pode colocar a sua dúvida ou fazer o seu comentário. Além disso, não deixe de assistir a aula novamente, caso seja necessário. E volte semana que vem para a gente continuar então o nosso estudo, tudo bem? O título da aula de número 12 é O Fruto do Espírito em relação ao seu portador. Como vocês bem sabem, a nossa aula é da escola bíblica. Portanto, o que nós sempre fazemos aqui é escolher o texto bíblico para podermos refletir. Na nossa revista, ele menciona dois textos de referência. Um deles é o texto de Gálatas e outro é o texto de Efésios capítulo 4. O texto de Gálatas eu expliquei para vocês na aula passada. Hoje eu desejo explicar parte desse texto de Efésios capítulo 4, tudo bem? Então, é importante você saber disso, que o foco da minha lição, dessa lição de hoje, estará em Efésios 4. O que nós temos no capítulo 4 de Efésios? Depois de falar sobre a unidade da igreja, e Paulo faz isso do versículo 1 até o versículo 16, Paulo passa a falar então sobre como estes irmãos devem andar em santidade, e ele faz isso do versículo 17 a 32. Então, são dois assuntos gerais que nós temos em Efésios, capítulo 4. Primeiro, a unidade. Segundo, a santidade. E isso é importante porque esses são duas bases essenciais da vida cristã, né? A unidade com o corpo de Cristo e a santidade que deve haver como cada um deve viver. Mas como é que Paulo vai explicar para esses irmãos sobre como a santidade é algo essencial? Ele vai fazer isso em duas partes. Na primeira parte, versículo 17 ao versículo 19, ele faz uma explicação de forma negativa. Negativa porque ele menciona como um crente não deve andar. Deixa eu ler com você e você vai perceber isso. Veja aí comigo a parte negativa, como um crente não deve andar. Paulo diz: assim lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Então aqui a gente tem o argumento negativo, como um cristão não deve viver. E após explicar essa forma negativa, como um crente não deve andar, a segunda parte, do que vai do versículo 20 até o versículo 32, a explicação de Paulo é de forma positiva, como um crente deve andar. Nessa aula de hoje, eu quero me focar apenas na parte positiva, tendo em vista que esse é o nosso texto de referência, né? Então, do versículo 20 ao versículo 32, a parte positiva ou como um crente deve andar. É isso que eu quero manter o meu foco hoje. Por isso, vamos começar então explicando parte do que Paulo vai falar. Veja comigo o versículo 20 e 21. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Nitidamente dá para a gente ver que Paulo está fazendo um contraste. Ao invés deles andarem assim como gentios, que ele acabou de mencionar nos versículos anteriores, esses irmãos precisam aprender a andar como Jesus. E para isso, eles precisam conhecer Jesus. Eu queria que você prestasse atenção novamente nessa leitura, porque isso que Paulo está dizendo aqui é muito importante para a gente. Observe, se precisar, você aperte pause e faça você mesmo a leitura. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo,
uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Como alguém pode conhecer a Cristo para ser como ele? Porque é isso que Paulo está falando. É isso que vocês aprenderam de Cristo. Mas como alguém aprende sobre Cristo e como alguém pode imitar a Cristo? Se você não conhecê-lo, não tem como imitá-lo. E a resposta está exatamente no versículo 21. Uma vez que vocês ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Esses irmãos da igreja de Éfeso não ouviram Cristo falar a eles pessoalmente, mas eles ouviram falar de Jesus através da pregação do evangelho por meio do apóstolo. Então o que Paulo está dizendo é que o conhecimento que chegou a eles sobre Jesus não veio da boca do próprio Jesus, mas do ensino apostólico que chegou até eles. É assim que uma pessoa pode conhecer a Jesus. Aprender e assim aprender como imitá-lo. Quando o ensino apostólico chega até essa pessoa e fala sobre o que Jesus começou a fazer e ensinar, a grande obra de Jesus, ao ouvir sobre Jesus, essa pessoa aprende quem é Jesus e agora que ela aprendeu, ela pode imitar a Jesus. Então essa pessoa precisa se dedicar tanto a ouvir, como também essa pessoa, depois de ouvir e aprender sobre a vida e a obra de Jesus, ela precisa assumir o compromisso de imitá-lo. Eu não sei se você se lembra, mas é isso que está expresso em Mateus 22. É isso que nós chamamos da grande comissão. Vão por todo o mundo, façam discípulos e ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu vos dei. É isso que Paulo está dizendo. O que nós fizemos aí na igreja de Éfeso foi cumprir a ordem de Jesus. Vocês foram ensinados sobre Jesus e depois de terem sido ensinados sobre Jesus, agora exige que vocês obedeçam ao exemplo que Jesus se constituiu para vocês como Deus, Senhor e Salvador. Cristo, então, é o objeto e a esfera do aprendizado de um crente. O desejo do cristão é aprender cada vez mais sobre Cristo para poder obedecer cada vez melhor às ordens de Cristo. Isso que está sendo dito aqui em Efésios 4 está muito claro para a gente na grande comissão de Mateus 28. Então, sem saber quem é Jesus, é impossível imitar a Jesus ou viver de forma coerente com a salvação que Jesus nos deu. E é isso que Paulo está dizendo a eles. Mas existe um outro aspecto aqui nessas palavras que eu considero ser muito importante, que é a natureza do conhecimento que chegou até eles. Qual é a natureza desse conhecimento, ou de onde veio este conhecimento que chegou até eles sobre Cristo Jesus? Deixa eu dar ênfase a isso para você, só para você perceber como esse ponto está bem destacado aqui. O Paulo diz assim, no finalzinho do versículo 21, foram ensinados sobre a verdade que vem dele. E aqui Paulo está falando sobre a verdade que vem de Jesus. Vocês foram ensinados em Jesus, exatamente como Jesus é a verdade encarnada de Deus. Então o destaque que Paulo está dando, a associação que Paulo está fazendo é entre Cristo como a verdade revelada de Deus e a maneira como eles aprenderam essa verdade. Então o que vocês aprenderam sobre Cristo Jesus é uma verdade porque foi uma verdade revelada do próprio Deus. Por isso vocês deram credibilidade à nossa pregação. Pelo testemunho do Espírito, e o Espírito vai ganhar uma ênfase especial aqui nessa passagem, por essa mensagem ter sido revelada pelo próprio Deus e por Cristo ser a verdade que está sendo anunciada a vocês. Então é essa verdade que vocês devem se fixar. Essa verdade que diz respeito a Cristo Jesus que nós anunciamos a vocês. Então a maneira como eles aprenderam essa verdade, por meio da pregação, exigiu deles uma resposta. E
ao ouvirem sobre Jesus, ao conhecerem as ordens de Jesus, o que se espera é que eles obedeçam essas ordens. Tem um comentarista que faz uma assertativa importante sobre isso. Eu queria, antes de ir para o próximo versículo, ler o comentário dele. Ele diz assim: isso cria um contraste entre o cristianismo e muitas religiões, nas quais os seguidores podem continuar a estudar sobre sua religião escolhida, mas nunca experimentar um conhecimento íntimo do seu líder ou um conhecimento íntimo do seu fundador dessa religião. Os crentes em Cristo não apenas aprendem Cristo no momento em que ouvem o Evangelho, mas continuam a aprender enquanto estudam a palavra de Deus e são ministrados por pessoas talentosas no corpo. Isso então merece um destaque especial, porque o que Paulo está dizendo para nós coloca o cristianismo distinto de outras religiões, porque aquele que funda o cristianismo, ele continua vivo, ensinando aos seus discípulos e se tornando pessoal a eles na maneira como esses discípulos o conhecem. Cristo se torna pessoal a nós à medida que nós conhecemos a sua vida, a sua obra, e nós imitamos a ele. Por isso que nós somos chamados de cristãos, que significa pequeno Cristo. Nós estamos copiando o exemplo de Cristo na nossa maneira de viver, vivendo de forma digna diante do Senhor. Então nós não estamos decorando dados históricos, nós não estamos lidando com um Cristo morto, nós estamos falando do Cristo ressurreto, que se acompanha a igreja na grande comissão. Eu estarei sempre com vocês. Então eu conheci Cristo no momento em que o Evangelho me foi anunciado e continuo conhecendo, porque ele continua presente com a igreja. Tudo bem? E aí Paulo então parte para o versículo 22. Agora que vocês conhecem a Cristo e sabem deste exemplo superior de conduta e de vida, porque vocês têm o que obedecer, Paulo diz: livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de uma nova natureza criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Então o que Paulo tem feito é preparar esses irmãos para que eles possam viver uma vida santa. E para isso eles não devem andar como os gentios, que é o exemplo negativo do versículo 17 a 19. Eles não devem viver como gentios. Por isso que eles precisam se livrar da sua antiga natureza. E aqui, a ideia que Paulo tenta traduzir para eles é uma ideia de alguém que troca roupas velhas por roupas novas. Esse livrem-se de sua antiga natureza, a melhor imagem do que Paulo está tentando dizer a eles, é como se eles trocassem uma roupa antiga e velha por uma roupa nova. Então aquele conjunto de práticas anteriores que eles praticavam, que eles realizavam antes de seguirem a Cristo, é chamado de modo de vida anterior, ou velha natureza. E essas roupas novas precisam ser substituídas exatamente porque agora eles são novas criaturas em Cristo Jesus. Mas aqui é importante destacar que na assertativa de Paulo está dizendo que uma pessoa não consegue fazer isso por si mesma. Eu não consigo simplesmente olhar aquilo que está errado da minha antiga natureza e substituir. Eu não consigo naturalmente mudar os meus hábitos e os meus costumes pecaminosos. O versículo 23 deixa isso muito claro. Veja comigo novamente a leitura aí. Deixem que o Espírito renove seu pensamento e atitudes. É preciso que sua mente passe por uma renovação que só pode ser realizada pelo Espírito de Deus. Somente o Espírito de Deus consegue fazer isso na gente. É Ele quem fará essa obra de tirar essa velha roupa e colocar em você uma roupa nova. Abrir o seu entendimento para as verdades reveladas.
e mostrar a você uma nova maneira digna de viver. Somente ele consegue convencer o ser humano dessa sua condição caída e pecaminosa. Naturalmente, o ser humano não consegue dizer, olha, eu estou vivendo de forma errada. Só o Espírito faz isso por nós. E por isso que nós precisamos deixar o Espírito nos conduzir nessa nova forma de vida. Para concluir isso, Paulo vai ilustrar então de forma bem prática como é que esse cristão que está revestido com uma nova roupa, ele deve viver de maneira santa diariamente. Aí Paulo ilustra com fatos bem concretos. Veja comigo como Paulo ilustra isso aí. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle, acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e, assim, ajudar generosamente os necessitados. Evitem um linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Você conseguiu perceber aí o contraste de Paulo? Como é que uma pessoa que está vestido com a natureza antiga, de gentil, antes de conhecer a Cristo se portava? Ele mentia, ele vivia irado, ele roubava, ele usava linguajar sujo e insultante. Como é que a pessoa que agora está vestido com novas roupas espirituais, que teve a sua consciência aberta para a verdade do Evangelho e que agora deve viver diariamente em santidade, age? Ele fala a verdade, ele se acalma, ele trabalha, ele usa palavras boas e úteis. Então é esse o contraste que Paulo fala. Da mentira para a verdade. Da ira para a calma. Da mentira para a verdade. Do roubo para o trabalho. E por último, do linguajar sujo e insultante para palavras que sejam boas e úteis. Depois de ilustrar como é que deve viver uma pessoa que recebeu roupas novas, Paulo conclui da seguinte maneira: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Como um cristão pode entristecer o Espírito Santo? Você já pensou nisso? E o que Paulo está dizendo para esses irmãos é que eles vão entristecer o Espírito Santo vivendo como se não tivessem recebido roupas novas. O Espírito Santo, que nos deu roupas novas, fica triste. E esse triste aqui, o sentido é estar de luto. A ideia da tristeza aqui é esse luto. É assim que o Espírito Santo fica quando um cristão que recebeu roupas novas, que teve a sua cabeça aberta para a verdade do Evangelho, age de maneira incoerente àquilo que se esperava dele. Ao invés de viver em santidade, ele vive como um gentil. E por que nós agimos como gentil e não da maneira como deveríamos agir? E o que Paulo está tentando indicar é isso. Quando vocês vivem de maneira diferente à esperada, vocês entristecem o Espírito. Vocês não vivem como se fossem selados pelo Espírito Santo para um novo destino, para uma nova vida. Você quer entristecer o Espírito Santo? Esqueça o que ele fez na sua vida e viva como você vivia antes. Mentindo, roubando, falando palavras sujas, vivendo em ira. Esse tipo de maneira de viver revela que nós estamos desconsiderando completamente a obra do Espírito Santo em nossa vida. Nós estamos desconsiderando completamente aquilo que se espera de nós em nossa conduta, em nosso comportamento. Nós recebemos um selo de propriedade. Nós fomos comprados pelo sacrifício de Cristo. E por isso mesmo se espera que nós que fomos alvos dessa graça maravilhosa possamos viver de forma coerente com essa graça que nos alcançou.
possamos viver de forma coerente essas novas vestes que nos foram dadas pelo Espírito, pela consciência nova que ele nos deu sobre a nossa conduta, sobre o nosso comportamento. Mais uma vez, um comentarista escreve o seguinte sobre isso: os crentes são lembrados de que ele os selou para o dia da redenção. Eles são advertidos contra o uso de palavras inúteis, porque não apenas ferem o corpo de Cristo, mas também entristecem o Espírito Santo. Interessante isso, né? Muito interessante observar isso. Quando eu ajo como um gentil, eu não só acabo ferindo o corpo de Cristo, porque eu vou mentir, eu vou roubar, eu vou mirar e vou falar palavras tolas. Então, eu não só vou ferir o corpo de Cristo, como também o próprio Espírito Santo. Eu estou entristecendo o Espírito, ele vai ficar de luto com o meu comportamento, e também os meus irmãos que vivem em comunhão comigo. Por isso que Paulo está dizendo que o viver santo é essencial. Porque agora nós temos novas roupas e se espera de nós isso, que a gente possa viver de maneira coerente. Eu queria encerrar então fazendo algumas aplicações para a gente concluir essa aula. Primeira aplicação que eu faço: você precisa avaliar qual Cristo você tem imitado. Bom, quantas pessoas você conhece que criam uma imagem sobre Cristo que é uma imagem vinda da sua cabeça? Existem muitas pessoas que fazem isso. Basta você ver que o Cristo que é comumente mencionado nas mídias digitais aí, na televisão, nos programas, ele é muito diferente do Cristo do Evangelho. Nós temos várias imagens de Cristo que estão sendo construídas que não refletem o Cristo revelado nas Escrituras. E as pessoas falam sobre Cristo as aberrações mais estranhas possíveis, porque é o Cristo da sua imaginação, é o Cristo da sua cabeça. E esse Cristo da sua imaginação, esse Cristo da sua cabeça, ele é muito diferente daquele que foi anunciado no Evangelho, daquele que se revelou na história e disse aos seus discípulos para anunciarem sobre ele, e o anúncio chegou a nós por meio dos apóstolos. A todo momento tem pessoa falando sobre Cristo, mas elas não dizem de onde vem essa informação. Então elas falam o Cristo do amor, o Cristo psicólogo, o Cristo da inclusão, o Cristo etc, 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 e só não dizem de onde eles tiraram essa imagem de Cristo. E esse é o problema. Porque essa imagem de Cristo, se não vem da pregação do Evangelho, é uma imagem falsa. E como resultado a uma imagem falsa criada sobre Cristo, as pessoas acabam projetando também um exemplo de vida falso. Porque Cristo pode ser qualquer coisa. Eu posso criar uma imagem dele e começar a obedecer essa imagem que eu criei. Mas o problema é que ao fazer isso, eu estou apenas obedecendo a projeção da minha cabeça. A projeção da imagem que eu construí. Por isso que é tão importante fazer este questionamento. De onde você tirou essa informação sobre Cristo? Esse Cristo que está sendo anunciado nos programas de televisão, que está sendo falado pelos artistas nas redes sociais, de onde vem essa imagem? Como você chegou a essa conclusão? E se a pessoa aponta para a sua experiência pessoal, nesse momento nós devemos rejeitar esse Cristo. Porque o Cristo que chega a nós não é o Cristo vindo da minha imagem subjetiva. E por isso que há tantos Cristos na sociedade. Se você ler sobre Cristo e se você ouvir sobre Cristo expresso pela sociedade, ele tem uma caricatura muito estranha, ele parece um pouco de cada um. E ele é estranho exatamente porque é a projeção criada pelas pessoas. Como consequência a esses Cristos criados, há uma falta de santidade muito contundente entre alguns cristãos. Porque eles não estão imitando Cristo. Quem que eles estão imitando? A projeção criada por eles mesmos. Se você deseja imitar a Cristo, você precisa ouvir o ensino de Cristo. E este ensino foi revelado pelos apóstolos. Leia Mateus 28 para você perceber como está muito claro.
Ensinem esses novos discípulos a obedecer a todas as ordens que eu dei a vocês. Onde estão as ordens de Cristo? Onde estão as ordens de Cristo que nós devemos obedecer? Estão nos evangelhos. E não na minha imaginação ou na minha interpretação pessoal. O que de Cristo eu preciso saber me foi revelado pelas Escrituras. E o Cristo vivo que acompanha a missão, o testemunho interno do Espírito, prova todas essas questões. Então, se você deseja conhecer a verdade, você precisa ouvir a pregação do Evangelho. Você precisa conhecer o Cristo anunciado nos Evangelhos. Não Cristo configurado pela cabeça da mídia ou de pessoas que preferem pensar um Cristo imaginativo. Esse Cristo imaginativo não pode fazer nada por você, porque a imagem é muito pessoal e não revela quem Cristo de fato é. Essa é a aplicação. Você precisa avaliar qual Cristo você tem imitado. O dos evangelhos ou da projeção criada pela cabeça de algumas pessoas. Segunda aplicação. O conhecimento que você precisa ter sobre Cristo será alcançado ouvindo a pregação do Evangelho. A experiência de ter ouvido uma pessoa dizer: se dependesse de mim, um culto não teria pregação, mas apenas música. Essa experiência pessoal revela muito para mim sobre o tipo de Cristo que as pessoas querem seguir, querem adorar. Existe um desconhecimento muito grande por algumas pessoas de onde deve vir o conhecimento sobre Cristo Jesus. E por isso que acaba havendo muitas fontes não confiáveis de informação sobre quem é Jesus. Desde uma série de livros Cristo, o maior psicólogo, que não tem nada de evangelho, até aquele Cristo inclusivo das mídias digitais de pessoas que falam que Cristo é amor e apenas isso. Todas essas imagens não possibilitam a construção de uma verdade, porque são leituras de Cristo. O desejo por conhecer a Cristo nos leva ao Evangelho. E se você fizer uma leitura dos evangelhos, você perceberá como há uma diferença muito grande entre os Cristos que existem por aí. E o próprio Jesus Cristo já tinha dito isso. Falsos cristos e falsos profetas se levantarão nos últimos dias, realizando sinais e maravilhas para, se possível, enganar os escolhidos. Então, dentro de aspecto religioso, há muitos falsos cristos enganando muita gente. Muita gente que se confunde sobre o que de fato Cristo está pedindo a elas. Sobre o que de fato Cristo está exigindo a elas. Se você não deseja ser vítima do engano, você precisa procurar uma fonte de conhecimento confiável. E a única fonte de conhecimento confiável sobre Cristo Jesus é o Evangelho de Cristo. É o testemunho apostólico que chega a nós como sendo um testemunho pessoal de quem foi Cristo Jesus. Revelado por Deus aos apóstolos, às pessoas que nos trouxeram esse testemunho e que tem conduzido muitas pessoas até Deus. Se você deseja conhecer a Cristo, vá aos evangelhos. Ali está tudo que você precisa saber sobre Cristo, está tudo que você precisa obedecer a Cristo. A imagem construída pelas pessoas, ela pode ser muito agradável. Paulo disse isso, né? Nos últimos dias vão haver pessoas que vão procurar mestres que ensinem para elas o que elas querem ouvir. Mas ensinar o que elas querem ouvir não tem a ver com a imagem do Cristo verdadeiro. Tudo bem? Então o conhecimento que você precisa ter sobre Cristo, ele só será alcançado ouvindo a pregação do Evangelho. Terceira e última aplicação. O mínimo que se espera de um cristão é que ele viva em santidade. É o mínimo. Por que que esse é o mínimo? Porque para você ser um cristão, você precisa ter sido alvo da ação do Espírito Santo, que abriu o seu entendimento para as verdades reveladas acerca de Cristo e que te dá novas roupas. Você consegue, usando uma linguagem de Jonas, distinguir entre a mão direita e a esquerda. Você consegue distinguir entre certo e errado, entre roubo e trabalho,
entre mentira e verdade. Mas não porque isso lhe alcançou naturalmente, mas porque o Espírito lhe abriu o entendimento. E agora que o Espírito lhe abriu o entendimento para a maneira coerente de se viver, isso é colocado em você como um selo. Esse Espírito que está fazendo isso em você, esse Espírito de Deus que está fazendo isso em você, é um selo de garantia de que você é propriedade de Jesus, de que você é povo de Jesus. Por isso que ser cristão exige vida de santidade. Porque é preciso que este selo se confirme pela minha conduta e pela minha maneira de viver. Se eu digo que estou em Cristo Jesus, eu preciso viver de forma coerente com aquilo que estou dizendo. Bom, foi um prazer ter estado aqui com você nesta aula. Se Deus nos permitir, semana que vem nos encontramos aqui então para seguir com o nosso estudo. Tudo bem? Até a próxima semana então.